uma olhada para quem está à sua volta, atrás, do seu lado, na frente. Agora, só no pensamento, escolha uma pessoa. Não vai contar para ninguém, é só no pensamento. Escolha alguém. Pensou neste alguém? Agora, conta um segredo teu para ela. Não, não conta. Já falei rapidinho antes que alguém saia contando um segredo. Nós temos facilidade de contar segredos nossos para qualquer um? Por que nós não contamos os segredos da nossa vida para qualquer um? Porque nós precisamos conhecer a pessoa. Nós precisamos ter certeza de que quando eu falar algo a respeito de mim, aquela pessoa saberá lidar com aquela informação e me ajudará com aquela informação se precisar de ajuda neste meu segredo. Nós não saímos por aí contando segredos para qualquer um, não é verdade? Alguns não contam segredo para ninguém. Vocês, crianças, olhem para mim, todos vocês aqui, ó, rapidinho. Qual é o segredo que hoje você não gostaria de contar para os seus pais? Qual um segredo que você tem e falou, ó, esse eu não quero contar para o meu pai e para a minha mãe? Deixa eu te dizer, tanto para vocês crianças quanto para todos nós adultos. Enquanto nós não conhecermos adequadamente a Deus, enquanto nós não entendermos quem somos e quem Deus é, nós vamos guardar segredos. E somente quando nós conhecemos profundamente a Deus, somente quando nós entendemos quem Ele é e quem nós somos, é que verdadeiramente conseguimos depender de Deus. Contar segredo para alguém é me colocar diante de uma pessoa e ficar nas mãos dela. Ou vice-versa, se alguém me conta um segredo. Mas Deus já sabe de todas as coisas, aquelas que vocês contaram para os seus pais, crianças, aquelas que nós contamos ou não contamos para os nossos melhores amigos, para aqueles que nós prestamos contas. Deus sabe de todas as coisas. E o mais interessante é que o amor de Deus não muda. A forma de Deus olhar para nós e se relacionar conosco não muda pelo fato de Deus saber todas as coisas a respeito de você e de mim. Não é fantástico isso? Não é maravilhoso? Conta a história de um alpinista que, ao estar escalando as montanhas, já era de madrugada e ele tentava chegar em algo muito alto e ele escorregou. E ele tentou se segurar e daqui a pouco escorregou mais e foi escorregando e se machucando, se ralando. E ele já não tinha ideia de onde ele estava. Estava escuro, não era possível saber aonde ele estava. Uma história bem antiga essa que tenta nos mostrar algo com o seu final. Mas, no final, quando ele para de cair, ele ouve uma voz. Solte a corda. E ele nem pensar. Solte a corda, nem pensar. E no dia seguinte, ao amanhecer, este alpinista estava congelado pelo frio das montanhas. A apenas meio metro do chão, firme. Parece que uma história tão limitada como essa para mostrar a respeito de dependência de Deus, nos faz ver um pouquinho da nossa dificuldade de depender de Deus. É comum para nós seres humanos queremos viver nas nossas próprias forças e nos nossos próprios recursos. Quanto mais recurso eu tenho, mais segurança parece que eu tenho. Quanto mais eu consigo moldar as coisas à volta da minha vida, mais confortável pareço que eu fico. E assim nós vivemos essa busca tola e frenética de tentar se sustentar por si mesmo, de tentar se estabelecer por si mesmo. E a palavra de Deus vem para mim e para você num momento muito oportuno, onde eu tenho certeza que tanto eu quanto você temos uma luta tremenda para dependermos verdadeiramente de Deus. De quem eu dependo? Em quem eu confio? Em quem está a minha esperança? Vamos pensar algumas coisas antes de ler a resposta da palavra de Deus para nós. Diante de um momento de pressão e que te desestabiliza, a quem você recorre primeiramente? Eu ligo para o meu esposo, eu ligo para minha esposa, eu ligo para o pastor, eu ligo para um amigo. Ah, uma doença, opa, tá com febre, corre para o hospital.
Tem algo errado em buscar amigos, buscar esposa, hospital? Não, nada é lícito. Um problema financeiro, a quem eu recorro? Como eu resolvo isso? Trabalho mais, troco valores para trabalhar mais. A quem eu recorro primeiro? Ao acordar, a primeira coisa do meu dia, o que eu faço? Abrir os olhos. Ok, talvez você abra os seus olhos, talvez você acorde e fique com os olhos fechados orando a Deus. Mas o que realmente nos move, o que realmente está no nosso coração acerca da dependência, de quem dependemos? Eu confesso que na maioria das vezes eu dependo de mim mesmo. Eu dependo daquilo que eu tenho, eu dependo daquilo que eu sou, eu dependo de onde eu estou, eu dependo de com quem eu estou, mas a palavra de Deus nos convida a algo tremendo. O povo de Israel era um povo que constantemente era convidado por Deus a permitir que Deus reinasse sobre suas vidas. Tantos reis governando Israel, vemos uma história enorme, de muitos fracassos e de muitas tentativas, mas de tantas e tantas vezes o povo deixando de confiar em Deus, de depender de Deus. Eu não gostaria que a minha história terminasse como a história do povo de Israel. Tantas vezes Deus querendo reinar sobre suas vidas, tantas vezes Deus querendo reinar sobre suas histórias, mas tantas vezes eles confiando em tantas outras coisas, pessoas e situações, ao invés de confiar em Deus. Mas tem um rei que aprendeu a depender do Senhor, porque conheceu ao Senhor. Eu conto os meus segredos para quem eu conheço. Quando eu conheço muito bem e sei que eu posso confiar, para alguns eu conto os meus segredos. Eu me relaciono, dependo e falo mais de mim para aquele que realmente eu sei que eu posso confiar. E este rei, ele aprendeu a confiar no Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 23, um salmo tão conhecido, mas eu acho que é mais difícil pensarmos nas verdades da palavra de Deus que a gente já conhece, nos textos conhecidos, porque talvez muitos já sabem o salmo todo decor. Eu não sei ir direto decor, mas se eu for lendo e não olhar, eu acho que eu consigo ler quase ele todo, dando só umas espiadinhas. Mas eu confesso para você que o meu maior desafio é viver a verdade aqui revelada. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Se há uma desordem na sua vida, verifique que esta desordem não é em consequência de você estar fazendo as coisas do seu jeito, na sua força, nos seus recursos. Se há uma bagunça no seu ser, verifique que essa bagunça não é consequência de estar tentando se preencher e se organizar a partir de tudo e todos, menos de Deus. Vamos ler Salmo 23, um salmo davídico, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o contexto dele. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este salmo fala a respeito de dependência constante. Dependência constante. O salmista revela ter um relacionamento íntimo com Deus. O salmista revela conhecer a Deus de forma próxima. Como começa o primeiro versículo? Como começa aí na sua Bíblia? Então não está dizendo o Senhor é pastor. O Senhor é nosso pastor. O Senhor é pastor de todos. O Senhor é meu pastor. Relacionamento, intimidade, conhecimento, convicção de um relacionamento próximo. Mas vamos pensar um pouco no contexto e por que o salmista usa essa linguagem de pastor,
essa linguagem de pastos verdejantes ou então caminhos perigosos e... me esqueci a palavra, deixa eu espiar aqui. Guia-me pela vereda da justiça, pelo seu amor. E logo no versículo 4 está falando sobre quando ele nos conduz em segurança nos vales de trevas. Por que o salmista está usando esta linguagem? Precisamos entender o que estava no coração do salmista. Precisamos entender aquilo que ele quis dizer quando disse essas palavras. Então a gente vai entender que tem muito a ver com dependência e intimidade com Deus. A realidade é que precisamos saber qual é a função do pastor, o que ele faz, quem era a ovelha, o que é a ovelha, como é o animal ovelha e como era a região pela qual eles estavam e por que então é colocado pastos verdejantes e esse perigo extremo do outro lado. Primeiro, a função do pastor não era uma função muito reconhecida. Uma pessoa que era pastor na época, pastor de ovelhas, não era valorizado. Não era alguém que era importante na sociedade. E mais, era tão desprezível, se assim eu posso dizer, a função de pastor de ovelhas, que um pastor de ovelha que deixasse de ser pastor de ovelhas raramente conseguiria uma outra profissão. Então essa é uma informação importante. Uma outra informação extremamente importante é que a função do pastor era proteger as ovelhas. A única e mais importante função dele era proteger as ovelhas. Uma vez que um pastor de ovelhas perdesse uma das ovelhas do rebanho, ele perdia o seu emprego. Uma vez que ele perdesse o seu emprego e a sua função era desprezada, como ele sobreviveria? Então nós vamos pegando essas informações do quanto o pastor zela por guardar a vida de cada uma das ovelhas. Entendendo um pouquinho da função do pastor, vamos voltar a pensar em quem era a ovelha. Ovelha não era e ainda é um animal extremamente sensível, um animal extremamente limitado, um animal burro, um animal incapaz de viver por si só. Ele precisa de proteção para tudo. Se ele está num local onde tem falta de água, como era a questão aonde eles conviviam, a qual o salmo está sendo escrito, elas precisavam de alguém que conduzisse a água. Mas para chegar num lugar onde tinha água, o caminho era perigoso. O caminho era extremamente perigoso, cheio de abismos. E a ovelha não consegue se proteger. Para ela cair num abismo, para ela se machucar e se ferir ou morrer, basta deixá-la sozinha. Como então essa ovelha que precisa de água vai sair de onde ela está e chegar onde tem água, se ela é tão frágil, se ela é tão limitada, se ela é tão burra? Ela precisa do pastor que a conduza até lá. Mas o caminho é cheio de outros perigos, como animais selvagens. Como esta ovelha que precisa de água, que precisa de pastagem, e nenhuma das duas coisas tem próximo, chegará do outro lado e passará por todos esses perigos e conseguirá desfrutar da água e da pastagem, somente com a ajuda do pastor, que guia e que protege a ovelha no percurso. Então, dentro desse cenário é que este salmo é escrito. Um cenário que, quando os leitores ouviam algo ou cantavam algo como esta verdade, era muito claro o quê? A representação de quem é Deus, que tudo pode, é poderoso e soberano e gracioso e amoroso e provê para nós tudo que nós precisamos, o pastor, na figura do pastor aqui nesse salmo, e a ovelha. Quem é a ovelha? Nós somos as ovelhas, frágeis, limitados, incapazes, correndo risco em todo tempo, tolos, precisamos ser guiados. Mas é uma verdade que a gente não gosta muito de relembrar, porque é mais fácil acordar e fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer e eu consigo resolver a minha vida, do que eu precisar me lembrar que se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for Deus como meu pastor me conduzindo, eu vou me perder. Eu preciso depender, eu preciso buscar, eu preciso me relacionar. Mas a verdade é que a ovelha, a verdadeira ovelha, reconhece a sua fragilidade, reconhece o seu pastor e o segue. O Senhor é o meu pastor. Quem tem guiado a minha vida? Quem tem guiado a sua vida? Quem tem nos dirigido na caminhada rumo aos pastos verdejantes, rumo às águas que precisamos beber para que possamos ser saciados?
Se não for Deus guiando as nossas vidas, se nós não dependemos de Deus, se nós não buscarmos a Deus, se Deus não for o primeiro, aquele que está no centro das nossas vidas, nós vamos nos machucar, nós vamos nos ferir. Para Davi, que era rei, era muito claro essa figura de rei, de um bom rei, de um rei justo. Para Davi era clara essa figura de pastor, aquele que cuidava, aquele que zelava. Mas e para mim e para você? Será que nós entendemos quem Deus é e quem nós somos? Será que verdadeiramente nós temos nos relacionado com Deus, como Davi expressa um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de conhecermos a Deus e sabemos que podemos confiar em Deus? Crianças, olhem para mim rapidinho de novo. Deus sabe de todos os nossos segredos. Adultos, eu não preciso dizer algo como esta verdade para você, né? E mesmo sabendo de todos os nossos segredos, nós podemos falar com Deus, porque Ele é o nosso Deus que nos ama. Ele é o Deus que provê para nós tudo o que nós precisamos. A ovelha por si só morre de fome, morre de sede. Mas quando a ovelha tem um pastor que é Deus, esta ovelha é suprida pelo Deus que tudo pode. Seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade física, financeira, seja qual for ela. Deus tem os recursos que eu e você precisamos, mas nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu tenho conhecido a Deus, eu conheço a Deus, eu busco conhecer a Deus, eu desenvolvo conhecer mais de Deus. Eu posso nessa noite me achegar diante da presença de Deus ou diante de qualquer um e dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu pastor. Porque se eu conhecer quem Deus é, ao ler o Salmo, você vai vendo todas as características, ou se você quiser chamar de atributos de Deus, revelados, esclarecidos e lembrados pela vida de Davi em relação a Deus. A bondade de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, o suprimento de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus e tantas outras características que nós poderíamos pensar, ou se quisermos chamar de atributos. Quando eu conheço, quando eu fixo os meus olhos em quem Deus é, quando eu relembro a graciosidade de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e eu sei que só Ele pode me dar o que eu preciso, eu me rendo diante dEle, eu confio nele, e eu permito que Ele me guie, eu permito que Ele me dirija. Seja quando eu estiver passando por um caminho comum, seja quando estiver tudo tranquilo, como no versículo 2, eu sei que Ele pode me guiar pelos pastos verdejantes. Eu sei que Ele pode guiar-me pela justiça. Deus é justo, Deus é gracioso, Deus é justo. Versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, Tu está comigo. Eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é forte, eu sei que Ele cuida de mim. Preparas um banquete para mim perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Seja quando estou sendo perseguido, seja quando estou tendo que lutar contra os meus inimigos, no caso de guerra, no caso de Davi, seja a minha batalha espiritual com Satanás ou com o meu próprio coração, eu sei que o Senhor prepara para mim uma vitória. Eu sei que Deus já me deu essa vitória na cruz de Cristo. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Bondade, fidelidade. Quando nós focamos a grandeza de Deus, quando nós focamos o caráter de Deus, deixa eu te dizer algo, e eu quero que você preste muita atenção aqui em mim. Nós deixamos de obedecer a Deus, porque deixamos de focar quem Deus é. Nós deixamos de depender de Deus, porque nós esquecemos quem é o nosso Deus. Eu não sei nada da sua história de vida, ou alguns que talvez eu caminhe um pouquinho mais perto, eu sei muito pouco. Mas Deus sabe todas as coisas na sua história. Todas as coisas na tua vida. E deixa eu te dizer algo. Mesmo sabendo de tudo, esse Deus gracioso deseja ser o seu rei. Esse Deus gracioso deseja ser o seu pastor. Esse Deus gracioso deseja cuidar de você, porque os meus recursos e os seus recursos não são suficientes. Mas Deus, que é dono de tudo,
deseja nos conduzir pelos caminhos até que cheguemos à presença dele. A caminhada da nossa vida daqui até a eternidade é uma caminhada dura, uma caminhada cheia de perigos, uma caminhada perigosa, porque lutamos contra o nosso coração egoísta que se esquece de Deus e quer viver a parte de Deus. É uma luta porque nós temos o inimigo colocando armadilhas para tentar desfocar quem Deus é e focarmos que nós podemos fazer algo a parte de Deus. Mas Ele promete estar conosco, Ele promete nos guiar, se dependermos exclusivamente de Deus. Este salmo nos revela uma necessidade de que servos de Deus dependam de Deus constantemente. Este salmo nos revela uma necessidade de que servos de Deus precisam viver intimamente relacionamento com Deus, intimidade com Deus, poder chamar Deus de meu pastor, poder confiar em Deus, poder dizer para Ele todas as coisas, poder saber que independente da situação, Ele me conduz para o alimento que eu preciso. Ele me conduz para matar a sede da minha alma. Será que há algum desajuste na sua vida? Seu relacionamento com o cônjuge, seu relacionamento com seus filhos, com seu patrão, empregado, com algum irmão? Será que há algum desajuste mais íntimo lá dentro do seu ser, que talvez ninguém sabe, talvez ninguém mexe, mas você sabe que tem algo que falta? Nós cantamos e oramos juntos a respeito do nosso Deus grandioso que nos sacia. É este Deus a quem Davi está cantando. É este Deus que sacia, é este Deus que supre, é esse Deus que abençoa. Eu sou frágil, você é frágil. Eu sou medroso como uma ovelha, você é medroso como uma ovelha. Somos burros, limitados. Mas nós temos um Deus que todas as coisas sabe, que o seu poder e o seu amor não encontram limite. E este Deus nos chama a sermos povo do seu pastoreio. Será que eu estou permitindo? Este é o convite de Deus para mim e para você. Depender de Deus, relacionar-se com Deus, lembrar-se de quem Deus é e permitir que Deus o encha, o preencha a cada dia, em cada situação. Antes de concluirmos e pensarmos numa frase que nos ajuda a lembrar dessa mensagem que fala sobre a necessidade de uma dependência constante de Deus e uma intimidade constante com Deus, para que qualquer ser humano viva, porque se nós somos seres humanos debaixo da necessidade de Deus como ovelha e pastor, todos necessitam dependência constante, intimidade constante. Mas antes disso, deixa eu te dizer algo, que eu preciso dizer para mim, eu preciso dizer para você. Deus deseja te pastorear. Deus deseja reinar sobre a sua vida. Será que há algo que você não tem confiado em Deus, que você segura e tenta fazer do seu jeito e com as suas próprias forças? Será que você está numa guerra com seu marido, com a sua esposa, cada um tentando ganhar? Será que você está numa guerra com seu patrão, com a empresa, com o governo, enfim, com alguém? Será que você está numa disputa com algo? Precisamos confiar em Deus, porque Deus deseja nos conduzir por pastos verdejantes. Deus deseja nos levar a águas tranquilas. Uma ovelha podia chegar diante de um local onde tinha um riacho de água, mas se a ovelha não tivesse o pastor conduzindo, o pastor protegendo, a ovelha não conseguia chegar até o local para beber água, porque o riacho era perigoso para ela. O medo não permitia que ela chegasse. Se ela não tivesse medo e chegasse, a possibilidade de que o riacho a levasse era grande. Eu e você podemos estar cercados de tudo aquilo que nós precisamos, mas se Deus não nos agraciar, se Deus não nos conduzir, se não reconhecermos que precisamos de Deus, Ele não poderá cuidar de nós. Mas este salmo canta exatamente o oposto a isso. Este salmo canta: o Senhor é meu pastor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor supre, o Senhor é soberano, o Senhor é amoroso. Deus deseja cuidar da sua história. Deus deseja cuidar da sua vida. Deus deseja pôr ordem aonde não há ordem. Uma frase que me ajuda a lembrar sobre constante dependência de Deus, sobre intimidade com Deus, o que o Salmo nos ensina, nos convida, nos chama a cantar e viver, é uma frase que diz assim: conhecer a Deus torna possível desfrutar dele e de tudo que ele tem para mim. Conhecer a Deus torna possível desfrutar dele
e de tudo o que Ele tem para mim. Conhecer a Deus torna possível desfrutar dele e de tudo o que Ele tem para mim. Deus tem mais dele para a minha história e para a sua história. Conhecer a Deus me permite desfrutá-lo e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Este salmo nos fala de dependência e intimidade. Dependência e intimidade. Que a minha história, que a sua história, que a nossa história não seja marcada por religiosidades, não seja marcada por pensar que caminha com Deus, mas que ela seja marcada por depender de Deus e se relacionar com Deus. Que amanhã, quando acordarmos, a diferença na nossa vida seja conhecer mais de Deus, se relacionar mais com Deus, através de uma canção que eu posso louvá-lo e adorá-lo, através da palavra que eu posso ler e ouvi-lo, através da oração que eu posso falar com Ele. E que em cada fase da minha vida, em cada circunstância da minha vida, ao invés de eu tomar as rédeas e fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu possa escolher falar com Deus e depender de Deus e colocar diante de Deus os meus projetos, as minhas frustrações, os meus sonhos, os meus anseios. Dependência de Deus, relacionamento com Deus, me permite desfrutar de tudo o que Deus tem para mim, nele e através dele. Esse é o convite de Deus para nós. Vamos nos